Sodoma, a cidade ímpia. Esse foi o título que eu escolhi para o vídeo de hoje. Mas antes de falar sobre esse tema, eu desejo a você e a toda a sua família a paz do Senhor Jesus. Amém? Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Esperanças 6. Aqui quem fala é seu amigo Edilson Moraes e eu estou aqui trazendo mais uma mensagem especial para nós nesse dia. Seja bem-vindo, seja bem-vinda à sala da minha casa. É um prazer estar aqui para falar de esperança, tá bom? Neste momento eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar falando de esperança bem cedo. E eu quero também apresentar aqui o nosso caderno de oração. Esse é o caderno de oração para os adultos. Esse é o caderno de oração para as crianças. Se você deseja nos enviar nomes para colocar nesses cadernos, basta colocar aí nos comentários, tá bom? Nós vamos colocar esses nomes todos nesses cadernos e estaremos orando todos os dias. Eu não sei que hora você está assistindo esse vídeo, porém, eu desejo a você bom dia, boa tarde e boa noite também, né? Que Deus continue abençoando você e toda a sua família. Quero orar com você e após a oração, nós vamos para a mensagem de hoje. Querido Deus, muito obrigado por todas as bênçãos, Senhor. Obrigado porque a cada dia o Senhor tem nos abençoado. Quero agradecer pela noite que nos concedeu. Quero agradecer por este novo dia. Agora estamos acordados e pedimos, ó Deus, o teu auxílio. Pedimos as tuas bênçãos. Pedimos a companhia dos anjos. Ó Espírito Santo, nos guie na tua palavra. Nos guie a toda a verdade. Eu te peço neste momento, ó Deus, seja com essa pessoa que está orando comigo agora. Seja com ele e com sua família. Tu bem sabe a necessidade de todos eles. E neste momento eu os apresento ao Senhor, em nome de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. Eu tenho aqui a história de Sodoma e Gomorra. Se você deseja conhecer mais detalhes sobre a história de Sodoma e Gomorra, eu convido você a examinar Gênesis capítulo 19. Ali vai falar sobre Ló, as suas filhas, vai falar sobre a esposa de Ló, vai falar também sobre os anjos que se hospedaram na casa de Ló e vai falar sobre os homens ímpios que havia na cidade de Sodoma. Sodoma, a cidade ímpia, que foi destruída também junto com a cidade de Gomorra. Então, mais detalhes você vai encontrar numa leitura completa do capítulo 19 de Gênesis, tá bom? Eu tenho aqui também Gênesis capítulo 13, versículo 13, que eu quero ler com você. Gênesis capítulo 13, versículo 13 diz assim, olha. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Você tem aqui esse versículo falando sobre Sodoma e você tem também um relato completo da história em Gênesis capítulo 19. Agora eu quero ler para você detalhes que eu encontrei aqui numa publicação feita pela Casa Publicadora Brasileira e onde diz o seguinte: Sodoma e Gomorra representam o que há de pior na humanidade, baseado ali em Gênesis capítulo 13, versículo 13. Essas cidades chegaram a índices tão elevados de pecado que Deus teve que destruí-las. Isso é muito forte. Deus também uma vez tomou a decisão de destruir. Foi quando ele resolveu enviar para o mundo o dilúvio, justamente por causa da iniquidade da humanidade. E está também, mais uma vez aí, sendo pregado na palavra de Deus uma destruição. Na volta de Jesus, tudo será restaurado. Aqui diz assim, logo nas primeiras referências a elas, a Bíblia as descreve como um lugar onde vivia uma gente má, que cometia pecados horríveis contra o Senhor. A lista de crimes de Sodoma e Gomorra é longa. Segundo fontes judaicas antigas, os habitantes dali eram gananciosos e mesquinhos. Além disso, não exerciam a hospitalidade, que era um valor sagrado para os antigos orientais.
Inclusive, no capítulo 19 do livro de Gênesis, Ló pede para que aqueles homens deixem os seus hóspedes em paz. Eram 2 anjos que estavam hospedados na casa de Ló, que vieram trazer uma mensagem especial que iria salvar a vida de Ló e toda a sua parentela, toda a sua família. E você vai saber o que aconteceu mais um pouquinho à frente. Aqui diz, acredita-se, que havia uma tal cama de Sodoma, na cidade de Sodoma, que era utilizada contra algumas pessoas que chegavam à cidade para morar lá. Essa cama era utilizada para pegar os forasteiros que chegavam para morar em Sodoma. Inclusive, Ló era um forasteiro. Ló passou a viver lá em Sodoma, mas ele não era de Sodoma. Você deve lembrar dessa história a partir do capítulo 13 de Gênesis. Acredita-se que, inclusive, havia uma tal cama de Sodoma na qual os forasteiros eram obrigados a deitar. Se fossem maiores que a cama, eram cortados. Se fossem menores, eram esticados de forma cruel até alcançar o tamanho dessa cama. Isso não está na Bíblia. São fontes históricas que falam sobre a cidade de Sodoma e Gomorra, através de escavações arqueológicas. Por meio do profeta Ezequiel, Deus fala dos pecados que causaram a destruição dessas cidades. Sodoma e as suas filhas eram orgulhosas porque tinham muita comida e viviam no conforto, sem fazer nada. Porém, não cuidaram dos pobres e dos necessitados. Olha só. Elas foram orgulhosas e teimosas e fizeram as coisas que eu detesto. Por isso, eu as destruí, como você sabe muito bem. Isso está em Ezequiel, capítulo 16, versículo 49 e 50. Além disso, os piores tipos de imoralidade sexual proliferavam nas cidades. Você pode ver isso escrito em Gênesis capítulo 19, a partir do versículo 13. Lá, Ló pede para que os moradores não façam nada de mal contra as pessoas que estão hospedadas em sua casa. Ló chega a oferecer as suas filhas para os moradores da cidade de Sodoma, mas eles dizem: nós não queremos suas filhas. Nós queremos os homens que estão hospedados aí em sua casa, que entraram à noitinha. E eles disseram assim: coloque eles aqui fora, nós vamos abusar deles. Disse que nessa cidade, tanto os novos como os velhos tinham a mesma prática. E aqui está dizendo: além disso, os piores tipos de imoralidade sexual proliferavam nas cidades. O que os habitantes de Sodoma e Gomorra queriam fazer com os anjos que foram visitar a Ló é absolutamente repugnante. Você pode encontrar isso aí com detalhes em Gênesis 19, do versículo 1 ao versículo 11. Não houve jeito. Deus fez descer fogo e enxofre do céu sobre as cidades, porque seus habitantes desprezavam completamente a oferta de salvação. Levando tudo isso em conta, chama a atenção no versículo de hoje o fato de Jesus dizer que Deus será mais firme com quem rejeitar a mensagem de salvação do que foi com os moradores de Sodoma e Gomorra. Para Cristo, não dar ouvidos ao Evangelho é ser pior do que os sodomitas. E eu quero ler para você aqui o que está escrito em Mateus, capítulo 10, a partir do versículo 11. Olha só o que está escrito aqui. Mateus, capítulo 10, a partir do versículo 11. E em qualquer cidade ou povoado em que entrardes, indagai quem neles é digno, e ali ficai até vos retirardes. Ao entrardes na casa, saudai-a. Se com efeito a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz. Se, porém, não for, torne para vós outros a vossa paz. Por isso que nós saudamos a paz do Senhor. Paz do Senhor, irmão. Paz do Senhor, meu amigo. Isso é muito importante. Recebemos a paz do Senhor é tudo que nós precisamos para começarmos o dia bem, não é isso?
Aqui diz também no versículo 14: se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, ao sairdes daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que menor rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. O que nós entendemos aqui nesses versículos é de que rejeitar a palavra de Deus é um perigo muito grande, um perigo mortal até. Rejeitarmos o Evangelho, rejeitarmos a mensagem de Cristo que está aqui para nós hoje, é um perigo. Você pode se perder. A salvação pode estar diante de você agora e você pode tomar a decisão se vai aceitar ou não o que diz a palavra do Senhor. Você não pensa na volta de Jesus? Foi uma pergunta que o meu patrão fez certa vez para algumas pessoas que chegaram na loja. Você não pensa na volta de Jesus? Você não se preocupa com o que pode acontecer com você na volta de Jesus? É pergunta interessante essa. Sabe por quê? Sodoma rejeitou todos os métodos que Deus utilizou para salvá-la. E ela foi destruída. Não porque Deus quis, não porque Deus é tirano, não porque Deus é mau, mas é porque todas as vezes que nós rejeitamos a salvação, nós rejeitamos a vida. Nós rejeitamos a vida eterna. Nós rejeitamos a oportunidade de viver eternamente. Aqui diz assim, olha, o mundo atual é muito parecido com Sodoma e Gomorra, tanto na maldade quanto na imoralidade. É verdade. A imoralidade cresce todos os dias de uma forma assustadora. Além disso, a cada dia as pessoas parecem ficar com o coração mais duro em relação a Jesus. E muitos, inclusive, assumem a postura de chacota em relação à palavra de Deus. Querem rejeitar a mensagem da salvação, se perderá como o povo de Sodoma e Gomorra. Porém, sobre quem abrir o coração para o Senhor, vai descer do céu um dilúvio de graça e amor. Ouça hoje o convite de Jesus e escape da condenação do mundo. É uma mensagem dura, uma mensagem difícil, mas nessa mensagem eu consigo ver graça e o interesse de Deus na minha salvação, na sua salvação e na vida das pessoas que vocês amam. É por isso que é muito importante rogarmos pelas cidades em que estamos vivendo hoje, pedirmos a misericórdia de Deus para a nossa cidade, para o nosso bairro. O lugar onde nós moramos deve ser cada vez mais abençoado. E nós temos que clamar de nossa casa bênção sobre o lugar onde nós estamos vivendo. Porque a cada vez que passam-se os dias, nós percebemos o quanto duro está a nossa cidade. Quão duro estão os moradores da nossa cidade. O coração fechado, não querem compromisso com Deus, não querem compromisso com a palavra. Estão muito interessados na promiscuidade, muito interessados nas orgias sexuais. Estão muito interessados na idolatria, estão interessados no pecado, na iniquidade, estão interessados na violência, nas drogas, mas estão deixando para trás a oportunidade de viver uma vida pura, de viver uma vida honesta diante de Deus, de viver uma vida que vai levá-los à salvação, à vida eterna. Deus está prometendo uma cidade santa para aqueles que crerem, para aqueles que viverem essa promessa. E neste momento eu convido você a prestar bastante atenção na mensagem de hoje. Examine as Escrituras, leia, estude Gênesis capítulo 19, veja o que Deus está oferecendo para aquelas pessoas e o que elas rejeitaram. E ao rejeitarem, infelizmente, foram destruídos. Diz que Abraão já havia rogado a Deus pedindo misericórdia. Será, Senhor, que não há ali 50 justos naquela cidade? Se houver 50, o Senhor vai destruir? Deus diz não. Mas se houver menos 40, o Senhor vai destruir? Não. Deus disse, se houver ali 40, 50 justos,
30 justos, 20 justos, 10 justos, eu não vou destruir. E o que percebemos é que havia muito menos disso. E a família de Ló é retirada da cidade de Sodoma. Ali a sua esposa fica na estrada. Ela não consegue ir e ser salva. Sabe por quê? Porque estava arraigada, enraizada na cidade de Sodoma. Os seus desejos, os seus pensamentos eram para aquela cidade. E infelizmente não pôde ser salva. Se transforma em uma estátua de sal, porque não obedeceu à palavra de Deus. Nós não queremos ser destruídos. Nós não queremos perder a salvação. Nós queremos ser obedientes. Obedientes à palavra de Jesus Cristo. Obedientes ao Evangelho. Nós queremos receber a paz do Senhor. Esse é o meu interesse. E eu quero muito que seja o seu interesse também. Que Deus abençoe você hoje e sempre. Eu quero fazer um apelo para você. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Eu sei que há pessoas que estão me ouvindo agora que já entregaram a sua vida a Jesus, que estão se preparando para o reino de Deus, que estão preparando a sua família para o encontro com o Senhor nas mansões celestiais, que estão cada vez mais vivendo a vida de pureza, buscando ser santo cada vez mais, buscando viver de acordo com a palavra de Deus. Louvado seja Deus por sua atitude. E eu quero que você seja porta-voz da palavra de Deus, que leve o evangelho onde você estiver. Você que tem tomado conta de igreja, continue pregando o evangelho, seja zeloso pela causa de Deus, ajude as pessoas que estão fracas na fé, aquele irmãozinho que está caindo ou levantando, que estão aí, olha, lutando cada vez mais. Seja auxílio para essa pessoa, seja uma bênção para ela, em nome de Jesus. Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado. Obrigado por essas histórias que chamam a nossa atenção. Ela tem um papel importante nesse momento, um papel de educar-nos para o Evangelho, de nos trazermos para a realidade, de nos ajudar a nos livrar de nossos pecados acariciados, de iniquidades. Pessoas, ó Deus, que precisam ser salvas. A Tua palavra está trazendo esse papel hoje, mais uma vez, dizendo: é o momento de acordar, é o momento de se entregar, é o momento de fazer uma aliança com o Senhor, é o momento de viver as maravilhas da graça de Deus, da obediência a Deus. E eu peço neste momento, ó Deus, continue nos salvando, continue nos ajudando, continue nos trazendo para mais perto de Ti. Seja com essa pessoa que acabou de ouvir a mensagem, seja com essa pessoa que está a cada dia aqui, ó Deus, no canal Esperança às 6, ouvindo uma mensagem de esperança. Eu te peço, ó Deus, cuida dessa pessoa, cuida dessa família, que elas possam, ó Deus, cada vez mais ter experiências com o Senhor e que elas possam se entregar através do batismo e assim, ó Deus, viver uma experiência muito mais profunda contigo. Obrigado por tudo, Senhor. Eu agradeço por todas as bênçãos agora recebidas e as bênçãos que vamos receber também, em nome de Jesus. Amém. Tenha você um bom dia, que Deus continue te auxiliando e até amanhã, se o nosso bom Deus nos permitir. Tchau, tchau.